Vamos ver se deu certo agora. Pronto. Agora deu certo, né? Boa noite a todos. Como é que tá o som, pessoal? Acho que a Mandinha tá entrando aqui. Preciso só que vocês me deem o retorno do som. Deixa eu compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Da Mandinha. Boa noite, Mandinha. Vou entrar aqui na... Pronto. Tá aqui. A Neuzira dizendo que o som está bom. Obrigado. Preocupado. Paulo Saboia, o Paulo está assistindo. Os amigos estão assistindo aqui. Suélia. O pessoal tá conosco hoje assistindo esse estudo. Hoje nós teremos um texto bem interessante. Opa, Flor. Opa. Bem, hoje, como vocês estão vendo, né? A Ana não está aqui no estudo hoje, porque e algumas pessoas que costumeiramente estão conosco assistindo, aqui estão sempre participando das nossas transmissões, hoje não estão conosco. Opa, Antônio, boa noite. Agora, o homem das chaves. Porque hoje nós estamos com dois grupos, né? Hoje o grupo de formação mediúnica iniciou. Hoje é o início do grupo de formação mediúnica. Então eles estão tendo nesse exato momento um outro estudo, né? Uma outra transmissão está sendo feita, já preparatório para o curso de formação, né? Já é a formação mediúnica que está ocorrendo. Então hoje temos duas lives ocorrendo. A nossa, que é o grupo de estudo da Revista Espírita, e o grupo de estudo da formação mediúnica. Por isso que vocês vão perceber que alguns dos nossos comentadores assíduos, boa noite Socorro, boa noite Rose, não estão aqui conosco hoje. A Ana está coordenando o outro grupo e eu estou aqui no grupo da Revista Espírita, do nosso estudo da Revista Espírita. São 19h29, vamos só esperar aqui dar 19h30. Tia Ana, o pessoal está entrando aqui, para a gente fazer a nossa prece. O texto de hoje é bem interessante, ele tem, boa noite Ana, algumas reflexões que a gente precisa ver, principalmente sobre o papel do Espiritismo, tudo isso. Então vamos fazer uma prece inicial para a gente começar. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos é oferecida de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos a assistência dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda. Em especial, rogamos a assistência de Allan Kardec, que preside os estudos das quartas-feiras. Rogamos a inspiração do Espírito de verdade e pedimos a Deus a permissão para dar por iniciado este estudo. Fica conosco, Pai, hoje e todo sempre. Olha, aqui tem uma... Silva está aqui, né, conosco. Tem uma pessoa aqui falando conosco. Eu vou pedir para a Flor entrar em contato com ele no particular. Flor, fale com o Júnior e
a gente pode passar a orientação, né? Veja se ele tem o WhatsApp, alguma coisa para a gente passar para a gente conversar com o atendente fraterno. Tá bom, Júnior? A gente vai tentar ajudar na medida do possível, no particular, tá bom? Alguém vai entrar em contato com você. Então vamos lá começar o estudo da noite. Oi, Débora. Débora chegando agora, trabalhador da última hora. Hoje o texto é bem curtinho, mas não quer dizer que ele não seja rico em detalhes. Vou mostrar aqui para vocês. É de abril de 1860, está na parte dos ditados espontâneos e tem por título O Espiritismo. Eu escolhi esse texto porque nós estamos em abril, e abril é o chamado mês espírita, por conta do lançamento do Livro dos Espíritos, né, que foi em abril de 1857. Então, nada melhor do que a gente estudar esse texto. Primeiro, tem uma nota. Esse texto está numa parte chamada Ditados Espontâneos. Ditados espontâneos é porque as reuniões da Sociedade de Paris eram divididas em duas partes, estudos, mas eram duas partes. Tinha a primeira parte, que eram as evocações, os estudos dirigidos, e os ditados espontâneos, que eram quando os espíritos falavam sobre assuntos dos quais eles tinham interesse de falar. Esse ditado aqui é uma breve dissertação, está nessa categoria dos chamados ditados espontâneos. Deixa eu ver aqui, só um minuto aqui, gente. Diz assim: foi na Sociedade 3 de fevereiro de 1860, o médium, a senhora M, assinou Francisco de Sales. O Espiritismo está convocado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Existiu desde a criação, mas só era reconhecido por algumas pessoas, porque, em geral, a massa pouco se ocupa em meditar sobre as questões espíritas. Hoje, com o auxílio desta pura doutrina, haverá uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que os espíritos mais elevados nos venham em auxílio para contrabalançarem o espírito das trevas que tenta envolver o mundo. O orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitos erros. São necessários espíritos simples e dóceis para difundirem a luz e atenuarem todos os males. Coragem, persistir nesta obra, que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Francisco de Sales, o Espírito que assina, né? Bem, deixa eu dar uma procurada aqui. Nós temos Francisco de Sales, era um francês, né, François de Sales, um sacerdote católico do século XVII. Ele viveu nasceu em 21 de agosto de 1567, morreu em 28 de dezembro de 1622 em Lyon, na França. Então, temos algumas informações sobre ele, né? Foi bispo de Genebra, declarado santo e doutor da Igreja. Ficou famoso por sua profunda fé e por sua abordagem gentil aos conflitos religiosos que inflamaram suas dioceses durante a Reforma Protestante. Escreveu também muitas obras sobre a direção e formação espiritual, particularmente a introdução à vida devota, né? Então ele tem toda essa história. Ele pregou muito a paz, a bondade, numa época de muitas guerras, quando do surgimento do
protestantismo, ele foi um dos que pregou a paz e a doçura. Francisco de Sales é uma alma muito boa, um espírito francês que aqui se comunicou. Eu gostaria de saber se alguém tem, das pessoas que leram, se alguém tem algum comentário a fazer inicial sobre o texto. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Algum comentário que tenha chamado a atenção? Tereza Neumann aqui entrou, né? O pessoal que está aqui conosco. Deu boa noite. Daniele Bueno. A Daniele Bueno acho que está a primeira vez que eu estou vendo aqui conosco, mas pode ser que eu esteja enganado, né? Seja bem-vinda, Daniele, se for a primeira vez. O Lúcio está aqui, Antônio Carvalho, né? O Antônio, boa noite ao Lúcio, boa noite a todos vocês. Valquíria, mais uma vez conosco, meu amigo Roger, Manuel Silva. Algum comentário vocês queiram fazer? Nada? Então eu vou falar, tá bom? A Socorro aqui está me perguntando, explique a expressão espírito das trevas. Boa pergunta. Muito interessante. Por isso que eu fiz questão, sabe, só de começar lendo essa pequena biografia do autor, do espírito em vida, para que a gente sempre perceba que o espírito vai falar da maneira como ele era. Então, talvez tenha a ver com a formação religiosa católica dele. Então, mas eu já chegar a abordar esse ponto, mas esse já é um bom questionamento, né, Socorro? O que será esse espírito das trevas que ele está falando? Mais algum comentário? Ana Duarte assistindo. Meu Deus do céu, faz tempo que a Ana Duarte não assiste. Coisa boa, hein, Ana? Então eu vou começar aqui a fazer algumas abordagens, vocês vão me fazendo as perguntas que acharem necessário, tá bom? Olha aqui, a Daniela dizendo que já assistiu outra vez. Deixa eu fazer aqui os primeiros comentários para vocês. Tentar analisar bem parte a parte, porque parece que ela é simples, mas não é, ela tem muita coisa. Ele diz assim, o Espiritismo está convocado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Aqui ele já coloca um papel muito importante, que ele dá um papel ao Espiritismo, né? O Espiritismo por quê? O pensamento é esse. Até hoje nós não temos ainda uma outra ciência, uma outra filosofia que se dedique tanto a estudar o espírito, que busque compreender o espírito através do mecanismo. O espiritismo ele é completo, ele tem um objeto de estudo, ele tem um instrumento de estudo, que é o espírito. A gente estuda o espírito através dos médiuns. Você tem uma metodologia de estudo que é para ser aplicado, que é a metodologia do livro dos médiuns, de todo o modo como Kardec trabalhou o espiritismo, né? Então, a metodologia já está dada, e você tem as consequências morais, a filosofia que toda ciência decorre, né? Toda ciência acaba gerando uma filosofia. O espiritismo é uma filosofia de uma ciência, né? Da ciência espírita. Então ele já tem uma filosofia para que a gente possa dizer, que a gente fala assim, nós temos os paradigmas já estabelecidos. O que nós podemos fazer é pesquisar e aprofundar as consequências e tentar entender alguns pontos que, pela dinâmica da humanidade, o espiritismo não pôde tratar.
Então, não é porque o Espiritismo não tratou de um determinado assunto, é porque simplesmente aquele assunto não foi pautado na época e ele não pôde investigar. A gente não pode incorrer no risco de um fenômeno novo que surge, a gente vai ficar procurando onde é que Kardec falou sobre isso. Mas isso é a pergunta mais que eu recebo. As pessoas dizem assim, onde foi que Kardec falou sobre isso? Eu digo, não, sobre isso ele não falou. Porque essa é uma situação moderna. É diferente, por exemplo, quando as pessoas vieram falar, agora, essa questão do Covid-19, coronavírus, essas coisas, porque ele nunca falou sobre isso, mas ele falou sobre pandemia, porque ele viu, pelo menos 3 ele viu. Então ele investigou com os espíritos esse assunto. Então nós podemos pesquisar a metodologia dele, como foi que ele tratou aquele assunto e observar hoje como é que nós estamos tratando esse assunto hoje. Então nós podemos fazer esse tipo de ação, mas tem assuntos que a gente não está lá, não adianta correr para buscar dentro das obras, mas as consequências morais a gente já tem. Então você, no processo de investigação, você vai investigar os fenômenos novos, os fenômenos atuais e vai ver as consequências, porque como as consequências da ciência já está dada, a gente já consegue fazer a pesquisa espírita. Então por isso que ele propõe essa questão do esclarecimento. Quando ele diz assim, o Espiritismo está convocado a esclarecer o mundo, porque está falando do Espírito, das necessidades do Espírito, daquilo que coloca, que toca, que se refere ao Espírito, sobre o destino do Espírito, sobre a nossa anterioridade, quem nós somos, as perguntas que esses rapazes aqui, esses meus amigos aqui, filósofos, que a gente tem colocado aqui, porque eles são precursores do Espiritismo, tanto Sócrates quanto Platão, quando eles discutiram, quando eles fizeram as perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, que são as perguntas chaves. Se vocês olharem a abertura do que é o Espiritismo, no preâmbulo, quando tem 2 definições, mas a definição sintética, ele diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos homens. Então, a natureza, quem eu sou, a origem é de onde eu vim, o destino é para onde eu vou. Só que ele acrescenta outra coisa, e as relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo vem esclarecer esse fenômeno novo, que é a influência dos espíritos na nossa existência. Eles sempre fizeram parte, os espíritos sempre estiveram conosco. Não há um povo na sociedade humana da Terra que não tenha, por exemplo, cultuado seus mortos. E essa é até aquilo que nos diferencia dos outros reinos. Os reinos animais, os animais, eles não cultuam mortos. Eles não têm culto aos mortos. Só os homens e os hominídeos cultuam os mortos. Isso já indica o quê? Que eles têm uma de si e que intui, imagina que algo em si sobrevive. Um bicho, ele vê um outro animal morto, tem aqueles que chutam um pouquinho para saber, mas depois ele não fica esperando que ele retorne. Só no Rei Leão, que o pai do Simba ficava dizendo que ele ia lá para as estrelas, mas fora o Rei Leão, não tem isso nos reinos animais. Nós temos isso, os homens e os hominídeos. Até dizer, não há nada que sobrevive, você está usando o espírito para dizer, não há nada em mim, então eu estou usando por negação, mas eu estou falando de algo, de uma essência, para poder, pelo menos, dialogar. Então, ele diz que, ele faz essa pergunta aqui, nessa abertura do Francisco de Sales vai falar isso, que
esse espiritismo está convocado a esclarecer o mundo, para falar sobre esse papel que tem dessa ciência, mas necessita de um certo tempo para progredir. Então aqui cai por terra uma ideia que esse progresso não é progredir no sentido de... Porque a ciência está dada, né? Enquanto método ela está completa, ela já está nos entregue, pronto. A gente precisa da aplicabilidade dela. O que ele precisa progredir é para que ele entre no dia a dia nosso, a ponto de mudar os nossos usos, os nossos costumes, os nossos hábitos. E aí sim, porque ele vai tocar em alguns pontos que são bem difíceis nossos, que é o fato dele mostrar como os vícios nos tornam infelizes nessa vida e após esta vida e nas vidas sucessivas, as chamadas encarnações, as outras encarnações. Então, como ele vai tocar o orgulho, nós temos muita dificuldade, que ele vai já falar do orgulho, né, de aceitar essa mudança. Então vai ser necessário um tempo para progredir, um tempo de maturação, para que você possa ter absorvido e poder ser chamado de espírita sincero. Aí ele coloca aqui, que é a frase que a Débora disse que achou interessante. Ele diz assim: existiu desde a criação, mas só era reconhecido por algumas pessoas, porque, em geral, a massa pouco se ocupa em meditar sobre as questões espíritas. Porque a gente vai ver aqui uma coisa interessante, né? Que é assim, quando ele fala... Pronto, aqui o Vandenberg está dizendo, né? Esse algo, a ciência espírita, que era vago, veio esclarecer. Muito obrigado, Melorlan, colocando aqui já algumas observações, né? Luciada, a Ana está coordenando o grupo mediúnico. Maria do Carmo, boa noite. Então, a minha amiga Maria do Carmo, lá direto do nosso lar, de Paracu. Então, aqui nós temos... Você tem dois momentos em que a doutrina espírita é falada, assim, duas concepções. Às vezes o Kardec diz assim, como Francisco de Sales, o espiritismo sempre existiu. Quando ele está se referindo ao espiritismo como fenômeno, quando ele está falando dos fenômenos espíritas, ele sempre existiu. O fenômeno espírita sempre existiu, em todas as épocas. Como eu falei, né, o homem sempre cultuou os mortos, e ao cultuar os mortos, ele sempre, desde que o homem teve essa tomada de consciência de si, ele sempre cultuou os mortos. Logo, o espiritismo, desse ponto de vista, sempre existiu. Só que aí ele fala enquanto doutrina. Enquanto doutrina, ela surgiu em 1857. Enquanto doutrina. Mas, enquanto fenômeno, ele sempre existiu. Por isso ele existiu desde a criação. Porque como a criação, Deus criou espíritos e homens, sempre houve a intervenção dos espíritos, né? Então os espíritos estão sempre a intervir sobre nós. Mas aí por que ele disse que era só reconhecido por algumas pessoas? Porque culto aos mortos era feito pelo grupo de sacerdotes. Era culto aos mortos não, culto aos mortos era geral. O intercâmbio mediúnico, a conversa mediúnica, era feito dentro daquilo que a gente chama de esoterismo, que é esotérico. Existem duas palavras para isso, mas existe o esotérico no sentido de fechado, né? Naquilo que é para um pequeno grupo. Então, o fenômeno mediúnico sempre ficou ali entre as castas sacerdotais. Mas aí na Grécia Antiga, cada pessoa tinha o seu demônio familiar,
que era o seu espírito familiar. Os gregos acreditavam, e os romanos também acreditavam, tinha um Deus no Olimpo, falando dos gregos, né? Você tem várias camadas quando você vai ter a mitologia. Mas você tem três: um que cuida dos mares, um que cuida do céu e um que cuida das regiões subterrâneas, que são chamados de inferno. Você tinha os deuses das cidades. Você tinha, além disso, você tinha os deuses, não eram deuses, eram chamados de demônios particulares, que era o deus daquela família. Vejam como era a participação. Tinha uma proteção geral, tinha a proteção da cidade, tinha a proteção da família, mas tinha sempre essa conversa. Inclusive, o Sócrates, no seu processo, ele é condenado por dois motivos. Eu sempre digo, a gente sempre lembra que ele foi condenado por corromper os jovens com as suas ideias, mas lá na sua peça acusatória, ele é condenado por dois motivos. Ele é condenado porque corrompia os jovens e porque cultuava outros deuses que não os deuses oficiais de Atenas, porque ele tinha um demônio particular, ele tinha um espírito que ele sempre ouvia quando ia tomar as decisões. A ponto de, em determinada situação, ele para e aqueles que, os seus alunos perguntando o que é que ele tinha. Não, estou ouvindo aqui o que é que o meu demônio está dizendo para eu fazer, que caminho eu tomar. Então, ele foi condenado por isso. O fenômeno mediúnico sempre existiu, essa conversa. Aí você tem casos clássicos como Joana d'Arc, que ouvia vozes, que foi condenada, mas era muito, isso mais recente dentro da história da humanidade. Mas quando vai ali, no meados do século XIX, vai surgindo o chamado novo espiritualismo, que é, nos Estados Unidos, os fenômenos de efeitos físicos, que são as pancadas nas paredes. Essas pancadas nas paredes, elas são interessantes, porque se você pensar um pouquinho antes, já tinha tido um fenômeno parecido com os estáticos, que eram, você tem pelo menos o Swedenborg, famoso, mas tem um outro nos Estados Unidos, famoso Andrews Davis, eu não me lembro o nome agora, depois se vier à tona, que eles, em estado de êxtase, eles iam no céu e faziam as descrições das camadas dos céus. O Swedenborg é muito famoso na época do Kardec, inclusive as pessoas perguntavam aos espíritos o seguinte, em que céu você está? Se era o primeiro céu, o segundo céu, o último dos céus era o sétimo céu, que era só a morada dos puros, assim. E aí você tinha as camadas do inferno, não era dessa maneira. Mas só que o Swedenborg e os outros estáticos, esses médiuns que em êxtase visualizavam as coisas, depois o Swedenborg na revista espírita vai se comunicar e vai rever alguns pontos, eles têm algum problema que é assim: uma pessoa em êxtase é uma pessoa em estado alterado de consciência, ele pode estar parado, ele pode estar deitado, a visão, os olhos ficam diferenciados, e ele começa a falar, ou escreve muito rápido, mas é ele que está falando num estado alterado de consciência. Só que quem vê de fora diz assim: não, mas quem garante que esse cara não está um ator fingindo que está em êxtase? Não dá para você ter certeza. Não dá para você ter certeza. Então, esse ainda não marcou o surgimento do espiritualismo, mas as pancadas eram uma questão diferenciada. Por quê? Porque as pancadas não eram provocadas, não vinha direto do médium, era da parede. Era na parede que o barulho surgia. É tanto que esses médiuns de efeitos físicos desse primeiro momento, eles acabaram sofrendo muitas dores físicas, assim, eles tinham que enfrentar, porque eles eram amarrados para ver se eram eles que produziam as pancadas. Era uma coisa muito, muito interessante, né?
E eles tentavam, a ciência tentou estudá-los, dizendo o seguinte, eles dizem assim, provoquem. Logo ali no primeiro número da Revista Espírita, tem um jornal que lança um concurso para aquele médium que conseguisse provocar tal ou qual efeito. E não conseguia, né? Porque não dependia só do querer do médium, depende também da presença do espírito. Então, quando as pancadas surgiram, era muito interessante. O fenômeno ganhou uma força muito grande. E aí as irmãs Fox é o caso mais famoso, mas não eram só elas. Outras pessoas estavam obtendo comunicações através das pancadas. Mas as irmãs Fox realmente é o que ficou mais conhecido e é aquele que marca esse momento inicial da história do Espiritismo. Aí o que é que vai acontecer depois desse fenômeno? Ele é feito uma transmigração, que a gente coloca, ele é feito uma transmigração para a Europa. Ele vai para a França, num fenômeno chamado mesas girantes, que virou durante um tempo assim a atração de Paris. Todo mundo ia para ver essas mesas ficar numa perna só, pular e responder. Era uma coisa fantástica, como as mesas girantes ganharam uma repercussão, né? Todo mundo queria ver aquelas mesas pulando e respondendo. E aí você tem todo um momento histórico. Havia uma grande quantidade de jovens que adotaram o chamado romantismo. O romantismo surgiu na Alemanha e esses românticos, eles eram pessoas que tinham uma certa, como todo romântico, né? O que é um romântico? É uma pessoa que tem a dificuldade de viver o presente. Ele sempre tem saudade do passado, ele idealiza o passado e ele percebe o futuro e tem muito medo do futuro, porque ele acha que o futuro não vai ser bom. Ele é um pessimista em relação ao futuro. Isso tudo faz com que ele não viva bem, sempre não vivendo o presente. Então esses jovens eram jovens românticos, e o romantismo deu um problema porque ele começou a dizer assim, o mundo não presta, a gente não consegue amar, não consegue ser feliz nesse mundo. E o romantismo fez com que muitas pessoas se suicidassem. É tanto que vocês vão ver na Revista Espírita, Goethe, que é o pai que inicia o romantismo com os sofrimentos do jovem Werder, vindo se comunicar e dizer que se arrepende do romantismo, né? Ou se arrepende de algumas coisas que ele escreveu nas suas obras. Porque quem leu O Sofrimento do Jovem Werder é um livro tão bonito, é um livro tão bem escrito, que dá vontade de você se matar. Porque ele diz lá, é uma beleza tão grande. E a juventude começou a se matar, mas eram inúmeros jovens. Eles se vestiam igual ao personagem, que era um casaco azul, uma roupinha amarela, e se matavam no mesmo lugar. Foi muito jovens assim. E os românticos, eles começaram a perceber que não existia saída, começaram a dizer que não tinha saída desse mundo. Eles começaram assim, olha, a saída é no além. Se alguém assistiu Os Miseráveis ou leu Os Miseráveis, né? Se você não leu, não assistiu, quer assistir ou quer ler, agora não escute, baixa o que eu vou dar spoiler. Agora, o final dos Miseráveis é no mundo dos espíritos. A batalha final é no mundo dos espíritos. É onde se realiza. Então, esses jovens românticos da França, que pegaram esse romantismo da Alemanha, da Inglaterra, eles não pegaram porque eles não gostavam muito da Inglaterra, pegaram as mesas girantes e começaram a ver, olha, os espíritos existem, estão dizendo que tem uma outra vida. Pronto. Todo mundo ia atrás da mesa girante. As mesas girantes estavam para o seu momento atual, o que é hoje o WhatsApp, o que é hoje rede social. Todo mundo ia atrás das mesas girantes, todas as pessoas.
as classes que tinham condição também de frequentar os bailes, mas mesmo as classes operárias, elas começaram a fazer suas experimentações. Isso é um fenômeno muito legal, porque é um fenômeno de jovem. A juventude pegou. Mas como é coisa de jovem, o que é que acontece? Com o tempo eles enjoam. Aí os jovens deixaram as mesas girantes de ir lá. Durante 3 anos só deu mesas girantes. Depois foi caindo o interesse. Nesse ponto é onde o Kardec vai, ali pelo ano de 54, começar a observar esse fenômeno e tirar dele uma doutrina. Aí é onde está o diferencial que ele vai dizer agora aqui. Ele vai precisar fazer não apenas algo da curiosidade. Só falar ainda coisas... Olha como as mesas girantes e outras formas de comunicar com os espíritos ainda hoje existem. São fenômenos bem interessantes. Se vocês observarem aquele brincadeira do copo, pessoa que brinca com o copo, pessoas que ficam com um anel brincando com o copo ali, né, para ver, fazendo pergunta aos espíritos. Outras pessoas fazem a brincadeira do copo. Ela tinha uma plaquinha, tanto que na Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos, o Board, né, tem a tabela de uma mesinha com as letras para o copo se mexer. Esse tipo de coisa são práticas europeias que surgiram nessa época e americanas, que até hoje persistem, né? Fazem parte. O Kardec sempre estudou esses fenômenos, ele sempre se interessou. Mas eles não têm uma doutrina. E aqui o Kardec vai, quando o Espírito diz assim, hoje, com o auxílio desta pura doutrina, haverá uma luz nova. As pessoas não tiravam as consequências dessas conversas com os espíritos. As pessoas perguntavam quando iam casar, quando iam morrer. É porque agora não tem mais, mas antigamente, na época de São João, as festas juninas, eram festas onde as pessoas evocavam muitos espíritos. Botava um espelho atrás da porta e olhava para ver se ia ver a cara do futuro noivo. Algumas viam um caixão, que aí era a morte. E sempre nessa prática da superstição, da frivolidade, desses interesses. Numa época em que as pessoas enterravam as botijas, as pessoas perguntavam se iam encontrar um tesouro escondido, perguntavam se iam ganhar uma herança. Era esse o interesse. Quando passava disso daí, o interesse diminuía. Aí o que ele está dizendo aqui, né, é que agora, hoje, com o auxílio desta pura doutrina, haverá uma nova luz. Que o que é? Daquelas conversas fúteis com os espíritos, de perguntar se iriam casar, perguntar se os espíritos poderiam dar uma fórmula para fazer algo fazer sucesso e ficar rico, né? Eu sempre cito um que eu adoro na Revista Espírita, do homem que perguntou se haveria uma fórmula para fazer crescer o cabelo, porque ele era careca e queria crescer o cabelo. Aí o rapaz deu uma massa para ele colocar no cabelo, e aí ele fez o que o espírito mandou, né? Colocou lá no cabelo a massa que o espírito tinha dado. Ficou uma semana andando com um negócio de barro no cabelo. Foi o que aconteceu. Depois tirou o cabelo, já era pouco, caiu. Por quê? Porque ele foi atrás de uma superstição, perguntar ao espírito se o espírito tinha fórmula para fazer crescer cabelo. Então eram essas as perguntas. As pessoas não tiravam nenhuma consequência. Agora não, agora você tem uma doutrina que vai lhe explicar sobre a origem e o destino, que tem as suas bases nas leis naturais, como está dizendo o Lúcio, como ele fez essa colocação. O Espiritismo se baseia nas suas leis naturais. Então ele vai trazer agora uma luz nova para nós. Que luz é essa? É saber
Nós somos um espírito imortal, nós estamos num corpo por um determinado tempo, mas depois que nós sairmos dele, nós vamos continuar com tudo aquilo que nós construímos para ele. Essa é a novidade que o Espiritismo traz. Que o Espírito sobrevive, as religiões já dizem. Todas as religiões já dizem. Todas as religiões são espiritualistas. O que eles não diziam era o destino. O que é que acontecia? Para alguns a pessoa fica dormindo, para outros já vai para as penas eternas. Nunca se soube direito quando é que acontece, porque a gente sempre teve a ideia de um julgamento, de uma justiça divina para os nossos atos. Mas como é que se dava essa condenação ou essa ascensão, ou essa felicidade? Aí o Espiritismo vem explicar que você fica no mundo dos espíritos, sofrendo ou sendo feliz, dependendo de como você viveu. Aqueles que são felizes vão em busca de novas provas para o seu aprimoramento, para o seu melhoramento, para o seu crescimento. Quanto mais livre o espírito, mais feliz, porque ele tem ele é menos tolhido, digamos assim. O seu perispírito é mais leve, ele pode ir para mais regiões felizes e eles começam a ajudar aqueles que sofrem, aqueles que não conhecem, aqueles que são ignorantes, e o alimento do espírito passa a ser fazer o bem, falando dos espíritos bons. Porque ele está lá no livro dos Espíritos que a gente, quando o Kardec pergunta a metáfora, por que os espíritos se alimentam do seio do Senhor? Ele está dizendo que quando a gente vai evoluindo, a gente só quer saber de amar ao outro, ser útil. Isso passa a ser o alimento do espírito. É por isso que nenhum espírito deixa de fazer o bem. Os bons espíritos não deixam de fazer o bem, porque é como o ar para eles. Buscar levar as pessoas ao bom caminho, a ser útil, passa a ser a aspiração principal desses espíritos. A metáfora que a gente pode usar é isso. Como para nós é natural respirar, para os bons espíritos é natural fazer o bem. Eles nunca cansam, eles estão sempre dispostos e eles nunca estão entediados, porque é uma felicidade que a gente desconhece como espíritos imperfeitos que somos. Já os sofrimentos, aí o negócio é barra pesada. É bem difícil os sofrimentos. Por quê? Porque a gente vai ter que se arrepender, ter que pedir perdão a Deus. E eu tenho sempre dito, nós, quando estamos encarnados, nós temos a capacidade de dizer que pede perdão a Deus falando. Isso é mecânico, mas isso não está dizendo, nesse momento, eu estou dizendo, oh meu Deus, me perdoe, mas não dá, minha alma não está falando no sentido do mundo das minhas emoções agora, quando eu disse, não foi tocado, eu estou falando apenas para vocês ouvirem, mas minha alma não ficou tocada nesse momento. Então nós podemos fazer isso a vida inteira quando está encarnado. Quando morre, não. Porque quando morre, a única coisa que tem são os sentimentos. Então, essa frase que eu disse agora, meu Deus, me perdoe, eu não consigo dizer, falar e promover, porque lá é assim, o que é que o espírito precisa se arrepender para ele sair do sofrimento. Ele precisa pedir perdão a Deus e, depois de pedir perdão a Deus, pedir uma nova chance. Ele precisa fazer pelo menos uma prece para sair daquela faixa de sofrimento que ele está. Aí a pergunta é, mas por que ele não faz um Pai Nosso e não resolve logo esse problema? É porque ele não consegue, porque não é verbalizar. A prece que ele tem que fazer tem que ser uma expressão do sentimento dele. Enquanto não for uma expressão do sentimento dele, ele não consegue. Aí, para que seja a expressão do sentimento dele, ele tem que quebrar as camadas do egoísmo, as camadas do orgulho, as camadas da vaidade. Ele
precisa parar de dizer que foi os outros que fizeram ele sofrer e assumir que quem fez ele sofrer foi ele mesmo. Vê a quantidade de camadas que ele vai precisar romper para poder fazer uma prece. Daí tem espíritos que estão sofrendo há 1000 anos, 500 anos. Você diz, mas como é que pode? Pode. Porque ele precisa reconstruir a si mesmo. Então, não é um processo simples. Faça uma prece que vai resolver. Não, ele precisa reconhecer a si mesmo os seus defeitos e fazer uma prece verdadeira. A Flor está me dizendo que tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, né? Ela está me passando aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver. Aqui a Flor teve duas. Levando o Rafael, né? O Rafael perguntou assim: a influência dos Espíritos acontece desde sempre. Na época de Jesus, os apóstolos poderiam ter recebido influência dos Espíritos superiores para escrever os livros que compõem a Bíblia? Sim, Rafael, ali eles têm vários momentos em que mostra-se que a influência dos bons espíritos, porque a obra a ser feita era grandiosa, né? Tinha sim. Agora a gente tem que ver que a Bíblia é um problema, porque a gente não tem um autor. A Bíblia foi escolhida em determinado momento, eram mais livros, foram cortados alguns, mas a essência a gente tem que ir tirando. Para o Espiritismo, o que importa é a moral. Tá, lá no começo do Evangelho, tem algumas passagens da Bíblia que o Espiritismo não é que ele não respeite ou não utilize, é porque como é dogma de religião, a gente não discute, a gente vai apenas para as questões morais. Mas os apóstolos tinham a influência dos bons espíritos. A Maria Valquíria de Araújo pergunta: nesta brincadeira do copo, existia realmente comunicações dos espíritos? Pode ter, você basta ter um médium presente. Nós temos uma história que eu só não vou pedir para contar, porque eu não programei a apresentação, uma chamada de vídeo. Mas se eu chamasse aqui a minha amiga Tereza Neuma para contar a história que ela fez numa brincadeira quando ela estava estudando lá no Colégio das Freiras, ela foi brincar com um espírito chamado Frei Setúbal. Nunca mais ela foi a mesma depois que o Frei Setúbal apareceu para ela. Mas como eu não posso fazer a chamada aqui nesse momento, mas já fica aqui o registro. Sim, nessas brincadeiras, se tiver um médium presente, pode acontecer de ter espíritos e com uma brincadeira ali, por brincadeira, querer perturbar as pessoas. É porque a gente fica com a ideia da comunicação com os espíritos. Esses filmes de terror, eles dão um problema, né? Que a gente sempre associa isso a uma coisa, né, macabra, sempre uma coisa num sentido muito negativo. É como médium de possessão, né? Quando eu falo assim, você é um médium de possessão, se a pessoa assistiu um filme de terror, ela já associa possessão ao demônio. Não tem nada a ver. Médium de possessão é aquele quando o espírito possui o corpo inteiro. Depois alguém perguntou: o perispírito é a ponte entre o espírito e a matéria. Poderíamos, a grosso modo, figurá-lo como uma tomada entre o espírito, onde o espírito se pluga? Uma tomada. Metáforas é sempre complicado, né, Rosana? Porque tem coisa que dá certo. E tem coisas que não dão certo. Assim, quando você coloca, é um vínculo que une, é verdade, mas é porque quando ele se une ao corpo, ele é o intermediário. Eu acho que a definição, a Débora já nos fez o favor de colocar aqui as definições que estão lá no livro dos Espíritos, do Perispírito. Ali a ideia de intermediário é perfeita, não tem. Agora, qualquer metáfora que você usar para intermediar dá certo. Eu acho que foram essas as perguntas por enquanto, né?
Então eu vou continuar ainda aqui no texto. Então qual é essa luz nova? Agora eu já sei, é o Espiritismo. Deus não quer deixar a criatura na ignorância. Permite que os espíritos mais elevados nos venham em auxílio para contrabalancearem o espírito das trevas que tentam envolver o mundo. O que é o espírito das trevas? Respondendo a pergunta da Socorro. O que é o espírito das trevas que quer envolver o mundo? Cuidado, quando você fala o espírito das trevas, tem muita gente pensando em determinadas pessoas. Ou determinados, não é a pandemia, não é isso. O espírito das trevas aqui, na linguagem do Francisco de Sales, é o materialismo. O materialismo quer envolver o mundo. Ele quer dominar e ele tem aquela questão do materialismo, que a gente chama de materialismo promissor. Ele nos promete felicidade. O materialismo nos promete realizações e não acontece. Ele só causa, pelo contrário, mais vazio, porque a matéria não dá felicidade. É só a gente perceber que o mundo está, nesse momento, nós vivemos, do ponto de vista material, nós nunca tivemos tão bem. Nós temos, gente, eu sei que a gente está tendo uma crise na saúde pela quantidade de pessoas que a gente tem. Mas acredite, esse é o melhor momento da nossa saúde. Nós já tivemos muito pior em relação à saúde como um todo. Nós temos avanços maravilhosos do ponto de vista das comodidades, da qualidade de vida. Nós temos muito mais conforto, nós temos muito mais acesso à alimentação. Está muito melhor agora. O material, nós, do ponto de vista material, gente, tecnologia, olha aqui, nós estamos isolados, mas tem essas lives que a gente pode fazer. Quase todo mundo tem um celular e está conseguindo acompanhar essas coisas. Não estou dizendo que é mil maravilhas, não estou fazendo programa político, nada, não tem nada a ver com isso, nem é do nosso interesse. Só estou querendo dizer, se você compara agora, o mundo agora, é muito melhor. É muito melhor a situação do ponto de vista material. Mas olha a quantidade de suicídio. Olha a quantidade de pessoas deprimidas. Olha a quantidade de pessoas que se sentem vazias. Por quê? Porque não eram os bens materiais a questão fundamental. E, principalmente no século XX, meados do século XIX, o materialismo é um pouco antes, né? Enquanto conceito estabelecido. Ele tem vários momentos na história, né? Mas ali no século XIX ele se coloca como sistema de fato. E aí o que é que acontece? No século XX, com as guerras, pronto. As guerras causaram esse problemão para a gente. Coisas que antes das guerras estavam sendo trabalhadas foram deixadas de lado. Porque antes das guerras você tinha a homeopatia muito forte, o magnetismo muito forte, estudando, tentando ver. Só que com as guerras você precisa, uma pessoa amputou uma perna que foi numa mina lá na guerra, o soldado perdeu a perna, não vai resolver aquilo com homeopatia, não vai resolver aquilo com magnetismo. Tem que ter a ciência, a medicina ordinária para resolver na hora. Precisa de anestesia intensa, precisa de medicamentos muito fortes para resolver para ontem, porque é uma guerra, e as grandes guerras eram muito intensas, o mundo nunca tinha visto. Então o que aconteceu? Esse primado do materialismo se fortaleceu muito com as guerras, e aí a gente precisava, o comércio precisou surgir, e você precisa vender, então todo ano as pessoas têm que ter roupas novas para parecerem felizes. Antes você tinha que ser
bom para ser feliz. Hoje em dia, para ser feliz, você tem que ter uma roupa nova, um corte de cabelo novo. Você precisa ter um carro novo para ser feliz, ou um carro bom. E vai tendo sempre a felicidade, sempre vinculada a questões materiais. É sempre a matéria, o primado da matéria. E aí nós apostamos nisso. E o que foi que aconteceu? Nós estamos cada vez num mundo mais doente. Os jovens estão se matando, já tem crianças se matando, as crianças estão tendo que tomar remédio desde cedo, ninguém consegue mais dormir se não tomar remédio. Acabou-se a questão da naturalidade, das leis naturais. Por quê? Porque agora nós não temos mais tempo. O materialismo roubou nosso tempo. Porque como eu preciso de ter satisfazer meus desejos, eu tenho que trabalhar mais. Então, aumentou o nível de estresse do trabalho, não tem mais a alegria, tem estresse, tem que dar resposta, tem que ter números. Veja, tudo foi sendo derrubado pelo império do materialismo. E aí, o espiritismo é sempre o antagonista do materialismo. O espiritismo sempre dá essa calma, porque como é um projeto de sobrevivência da alma, ele diz assim, para que esse desespero, para que essa pressa toda, para que isso tudo, essa angústia toda, para que esse medo, eu estou com medo de morrer, as pessoas estão com medo de morrer, o espiritismo diz, não tenha medo de morrer não, tenha medo de viver de uma forma errada. Morrer você vai, não sei se hoje, não sei se amanhã, mas vai. Agora, tenha medo de viver errado. É isso que o espiritismo vem combater, é essa ilusão, esse é o espírito das trevas, que é a ilusão de que alguém vai encontrar felicidade no plano da matéria. Não vai mesmo. A matéria é incapaz e o materialismo promissor só nos ilude. Daniela Bueno pergunta, uma dúvida: conseguimos ter sensibilidades para saber qual tipo de espíritos estamos lidando, ou cabe só ao médium? Ou não conseguimos ter essa percepção? Todos nós podemos saber quais são os espíritos que nos cercam. Basta a gente ficar atento ao tipo de orientação que a gente está tendo, as vontades que a gente tem. Se você tem aquela vontade de brigar com alguém, não consegue perdoar, fica sempre relevando, querendo que a gente fique discutindo, aí você está sob a influência de um mau espírito. Os bons espíritos vão ficar ali dizendo assim, olha, se acalma, para que isso, para que essa coisa toda, não vão querer o nosso mal. Então a gente consegue analisar. Agora, se eu não sou médium, aí um médium poderia evocar um espírito vinculado a mim. Mas aí é a mesma coisa, o combate é meu, não é pelo espírito ter que se comunicar pelo médium que eu não vou ter que fazer o meu papel. Valquíria está dizendo, quando existe o desencarne dos pais e os filhos ficam em desentendimento e discutem entre si sempre, não mostram entre eles, com isso é verdade que o espírito desencarnado sofre. Bem, se for um espírito, o espírito sofre dependendo assim, ele pode pensar assim, meu Deus, será que eu não ensinei nada para eles? Não é um sofrimento porque eles estão brigando e o fato deles brigarem, o espírito lá sente. Eu estou brigando, eu estou sentindo uma dor. Não, o espírito pode refletir assim, será que eu não ensinei nada para eles? Se ele tiver a consciência de que fez o papel deles, fez tudo o que cabia e eles agora estão brigando por escolha própria, se esse espírito tiver um pouco de consciência, ele vai lamentar e vai até tentar dizer para eles, olha, vocês estão perdendo tempo, aproveitem a vida. Agora, quando o espírito sente que, quando ele é imperfeito e sente assim que que eles não estão cumprindo, que eles não conseguiram entender o que ele disse para ele, que ele não fez ou que ele não ensinou, às vezes o pai vai dizer, poxa vida, eu devia ter ensinado a eles mais a se amarem, eu devia ter ensinado a respeitar, então causa o sofrimento, porque a causa do sofrimento é sempre pelas nossas faltas.
faltas, não pelas faltas dos outros, é a nossa falta. Se ele falhou como pai, ele sofre. Mas se ele ensinou e agora é o espírito que querem brigar, eles não sofrem. O Vandenberg diz, o espírito das trevas que tenta envolver o mundo, Cícero. Essa expressão traz elementos da identidade do espírito comunicante ou da interferência do médium? A mensagem é de um espírito elevado, não de um espírito puro. Pode ser todas essas questões, Vandenberg. Tanto pode ser uma identidade do espírito, ele falar assim, quanto ele pode ser uma questão do médium, que colocou essa linguagem, né? Essa é uma alma boa, o Francisco de Sales era uma alma boa, mas por essa comunicação não dá para a gente já classificar como espírito dentro da escala, uma única comunicação. Mas como ele era um escritor que pregava fé, que foi uma alma boa, que sempre pregou olha que naquele momento, Vandenberg, dos protestantes, você sabe que a briga ali entre católicos e protestantes era violenta, e ele pregava a paz e a convivência entre eles, já indica um espírito que prega a harmonia numa situação como foi a reforma protestante, já indica um grau de elevação por parte do espírito, tá? Mas o importante é que a gente entenda o que é o espírito das trevas. Não é um ser, assim, uma entidade, como a gente fala. O espírito das trevas é sempre o materialismo. Depois ele diz assim, o orgulho... não esqueça, ele está dizendo que os bons espíritos vêm para nos ajudar, hein? O orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitos erros. Qual é a causa dos nossos erros? O orgulho humano, porque o orgulho não nos deixa usar a razão. Nós sempre temos que usar a razão. Gente, a razão não resolve tudo. A razão não resolve tudo. Por quê? Porque tem situações como o Descartes que trouxe a racionalidade, a razão para o plano do discurso, né? E ele nos ensinou a usar a razão e até hoje nós continuamos a usar a razão, o pensar, o cogito, né? Penso, logo existo. Então, pensar, usar a razão. E um dos seus discípulos, discípulos assim, mais queridos, né, que tinham um bem por ele muito grande, que era Blaise Pascal, que é gênio. Pascal é gênio, não é normal o nível de genialidade dele. É gênio desde criança, desde pequenininho era gênio. Ele escreve na frase que todo mundo conhece, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, às vezes nem tudo se resolve com a razão, mas nunca a gente pode jogar a razão fora. Em nenhuma possibilidade você pode jogar a razão fora. E por que a razão nem sempre tem razão? Está perguntado no Livro dos Espíritos, né? Por que a razão não é um guia infalível? Porque ela pode ser obscurecida pelo orgulho. Eu posso criar uma razão para mim, uma razão minha, do meu modo. Eu crio a minha própria razão. Aí pronto, você não consegue pensar direito. Vou dar um exemplo de uma comunicação que foi recebida num grupo que eu participo, que o Espírito deu uma comunicação curtinha, era guia do médium. É uma comunicação curta, mas é muito, muito profunda. Ele diz assim, né? Era falando sobre o amor, aí ele diz assim, olha, o amor vocês já conhecem. Vocês sabem que é bom amar e ser amado. O problema de vocês é a justiça, porque a gente não gosta de justiça. Aí ele diz assim, para vós, justo é o que vos agrada, e injusto o que vos desagrada. Olha a razão obscurecida. O que é que a gente chama de justiça? Aquilo que é bom para mim. Se é bom para mim, é justo. Eu digo, isso é justo. Quando não é bom para mim, eu digo, é injusto. Toda vida que alguma coisa me causa sofrimento, perturbação, eu digo, é uma injustiça. Eu lamento, né? Eu murmuro, maldigo a Deus. Por quê? Porque me causou sofrimento. Quando eu ganho alguma coisa, eu finjo que Deus não está vendo, mesmo sendo errado. Por quê? Porque é para mim, é meu.
é aquela questão, olha o que a gente fez, uma razão obscurecida pelo orgulho. Achado não é roubado. Sim, achado é roubado, porque se não é seu, você não poderia ficar. Não poderia ficar. Mas eu não sei de quem é. Será que você não sabe mesmo de quem é? Ou você se esforçou para não saber de quem é? Vou contar uma história que aconteceu com um aluno meu que eu acho maravilhosa sobre essa questão de achado não é roubado. Ele disse assim, Cícero foi para um passeio da escola, e quando foi trocar de roupa, aqueles passeios em parques aquáticos, não sei o quê, um clube assim, era um torneio lá intercolegial, e achou no banheiro R$50. Ele achou R$50. Ele ficou super feliz porque achou R$50. Depois a diretora apareceu lá na hora dos alunos e disse assim, pessoal, o professor, a professora, não me lembro mais agora, perdeu R$50 lá no vestiário. Se alguém achou, por favor, devolva. Aí eu perguntei para ele, você devolveu? Ele disse, não. Eu disse, mas por quê? Porque eu não tinha certeza se era aqueles R$50 que eu tinha achado. Olha, tá vendo? Ele quis ficar com o dinheiro, porque ele queria, talvez, que a diretora tivesse dito a sequência, lá da cédula do dinheiro. E digo mais para vocês, olhem só como é esse menino que tomou essa decisão, ele é de um grupo religioso, trabalha junto de uma comunidade religiosa, servindo lá na igreja dele. E eu perguntei a ele assim, mas não diz nada. Ele, não, mas é achado não é roubado. Isso daí é a razão obscurecida pelo orgulho, que não faz a gente nem perceber o equívoco. E aí, por isso que ele está dizendo que o orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitos erros. Porque, ele disse lá, eu não sei se era aqueles R$50, ele criou uma razão para justificar o seu erro. Aí ele está dizendo, agora aqui é importante, se o orgulho obscurece a razão, seria necessário então o quê? Espíritos para difundirem a luz e atenuarem todos os males. Aqui a gente vai perceber quais são a natureza dos espíritos para atenuar esses males da terra. Nós vamos ter principalmente a simplicidade e a doçura como característica principal que nós devemos tentar desenvolver. A simplicidade como oposição ao orgulho e a doçura com oposição a essa dureza de coração que a gente tá vendo. Só a simplicidade e a doçura é capaz de espalhar a luz e atenuar os males deste mundo. Então, se nós queremos ajudar a corrigir este mundo através dos exemplos, a gente deveria desenvolver essas duas virtudes, simplicidade e humildade de coração, Simplicidade e humildade de coração, e a doçura, ser mais calmo, ser mais compreensivo, levar a palavra amiga, que a gente seja reconhecido como aquele que é doce. Aí depois ele faz uma alocução chamando coragem, persistir nesta obra. É engraçado, o que ele pede? Coragem, porque para ser espírita exige de nós uma postura, vai exigir de nós uma luta interna muito grande. Você vai ter que se desafiar, vai ter que vencer as dificuldades. Por isso que ele chama coragem, persistir na obra, essa obra de transformação, que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória. Agora aqui você começa a perceber o uso de uma linguagem, o uso de uma linguagem bem
vinculada a um caráter religioso, né? Que é quando ele diz, pela sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Por quê? Aí a gente entende aqui o conceito de salvação, que é a caridade. Aquele que utiliza bem o Espiritismo, compreende bem o Espiritismo, ele torna-se caridoso. Logo, a sua alma estará salva. Temos que ler o capítulo do Muitos chamados e poucos os escolhidos, porque ele diz assim, o Espiritismo aumenta o número dos chamados. O Espiritismo é só um chamado. Quais são? As filosofias são chamados. As religiões todas são chamados. São chamados à mudança. São chamados à transformação desse mundo. Esse mundo, como está, ele não é bom. O mundo formado pelos homens com essa postura não é bom. Então, o Espiritismo aumenta o número dos chamados. Aí depois o Kardec coloca algo lá que a gente não para pensar. Ele diz, a fé que o Espiritismo promove, ou seja, a fé espírita, aumenta o número dos escolhidos. Então, os escolhidos se dão pela fé que a gente tem, que a vivência espírita, que a crença espírita é capaz de nos transformar. Então, é a fé que nos salva, a fé espírita que nos salva. Que nos salva não, né? Que nos fortalece para vivermos a caridade. É a fé espírita que nos salva, por quê? Porque aquele que tem verdadeiramente a fé espírita, ele vai vivenciar a caridade. Não exista quem tenha fé espírita e não seja caridoso. São duas coisas que não dá para existir. Não dá para existir alguém com fé espírita que não seja caridoso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que vocês estariam me fazendo. Tem um comentário do Eduardo, ele fez uma citação, não é? Uma citação do Descartes em latim, né? do cogito. Eu creio que é isso. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta. Aqui o Eduardo está dizendo, o mais interessante, Magellan, é como o Descartes afirmava, nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. A imaginação, os sentidos, eles nos fazem cometer erros. Bem, gente, nós estamos chegando ao final da nossa reunião e eu queria só dar um aviso. Vou pedir para a Flor já colocar aqui, né, para os avisos da noite. Primeiro, eu queria lembrar vocês que amanhã a reunião é às 8 horas, que é a reunião do magnetismo, tá? Essa reunião que está acontecendo hoje, ela é a reunião que sempre ocorre, que é o estudo da Revista Espírita de toda quarta-feira, que vocês estão sempre acompanhando. Então, vocês sempre acompanharam. Mas amanhã nós temos essa reunião que é uma novidade, que é a reunião do tratamento espiritual, da aplicação do magnetismo. A partir das 8 horas da noite, nós vamos fazer a reunião, que tem um comentário do Evangelho e a aplicação do magnetismo à distância. Então, se você quiser participar, se você tem alguém que está passando por dificuldade, né, que está doente do corpo físico, né, ou doente da alma, assista conosco amanhã, a partir das 20 horas. Tudo bem? Vocês estão convidados. Aí nós temos reunião no sábado, temos reunião na quinta, reunião no sábado, temos os seminários no domingo, mas aí eu queria dizer a vocês que no próximo domingo passado nós fizemos um chamado Café Filosófico, né, que eu convidei o meu amigo Daniel para a gente conversar sobre o momento atual, sobre qual é a postura do Espiritismo diante dos desafios da atualidade.
E no próximo domingo nós vamos ter outro café filosófico. Quando terminou o café filosófico, eu disse assim, a Flor, né, que quer que tenha café filosófico o resto da vida, né? Pelo amor de Deus, né, Flor? A Flor quer que uma quarentena eterna, né, Flor? Para poder ficar fazendo todos esse trabalho. Brincadeira à parte, ela falou, não vamos ter que fazer outro. Aí quando terminou, eu convidei meu amigo Cosme Massi para... A Débora está dizendo que amou o café. E olha que para a Débora acordar cedo para tomar o café, né? Convidamos o Cosme Massi para nos ajudar, para estar conosco domingo, conversando conosco sobre o momento atual. Então, vocês estão convidados. E eu queria até pedir a vocês que estão assistindo agora, que divulgue. A Flor vai colocar agora a página, porque vai ser pela página do CEAL, não pelo perfil. Vai ser pela página, vai ser transmitido para todo mundo, né? Eu queria que vocês fossem divulgando e participassem conosco. E eu queria também lembrar vocês que vai ter participação ao vivo. Se você tem uma pergunta para fazer, a gente vai ligar para você e você vai participar ao vivo conosco. Então nós vamos ter essa interação. Nós estamos buscando essa fórmula que atualmente vocês viram que quem assistiu domingo, quem não assistiu está aí ainda, dá para ver. Foi muito bom, está dizendo que a Rose está dizendo que foi bom, né? A Flor gostou, a Irã está pedindo café novamente, né? Quem não assistiu, quem assistiu pode ver que eram duas pessoas, eu e o Daniel, em locais diferentes. E na próxima semana eu vou estar entrevistando no papel de entrevistador e vou ligar para as pessoas para que elas possam participar, fazer perguntas ao vivo. Para fazer isso eu tenho que ser pela página, por isso que eu não fiz hoje a ligação, viu, Débora? Mas eu vou ligar para você participar ao vivo. Então as pessoas vão poder participar, fazer perguntas, vai ser muito interativo esse café filosófico. Por isso que eu queria pedir a vocês que gostam da proposta, né, uma conversa sobre o espiritismo. O Cosme é uma pessoa sensacional, tem um grande conhecimento de espiritismo, em lógica, vocês vão ver que aí, como é que é o cartaz. O cartaz foi uma brincadeira que a gente imaginou, né? Quando o mundo pé de cabeça para baixo e a gente tentando entender o que está acontecendo. Então a Flor vai já colocar aí, eu peço para vocês divulgarem, domingo, 9 horas da manhã, café filosófico. Obrigado, Dora. Dora está dizendo que foi ótimo. Então agora a gente vai fazer a nossa prece final. Estamos encerrando. Amanhã, hoje eu não vou pedir para colocar os nomes das pessoas, porque o tratamento espiritual vai ficar amanhã e vai ficar sábado, tá bom? Hoje é o nosso dia dos estudos, mas eu vou pedir pelos doentes, pelos que sofrem na prece. Então, se você quer uma prece por alguém, na hora da prece você mentaliza, tudo bem? Agradecendo a participação de vocês. Não vão embora sem me dar boa noite. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus o amparo, e registrar mais uma vez que o grupo hoje foi dividido, né, em dois. A Ana está coordenando um grupo, o de formação mediúnica, que é o grupo da Revista Espírita. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, Senhor da vida, aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai, e te pedimos, abençoa-nos, que o Teu amor nos envolva nesse instante, que possamos sentir a presença dos nossos anjos da guarda, que Deus, em sua infinita bondade e seu infinito amor, permita que os fluidos puros dos nossos anjos recaiam sobre nós, curando-nos das dores físicas, curando-nos das angústias da alma. Nesse instante,
busquemos a Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, ó Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. E nesse instante, Jesus, Tu que és o médico das almas, nós Te pedimos, abençoa aquele nosso amigo, aquele nosso familiar, aquele irmão que está em um hospital, que está enfrentando a prova da doença. Cura-o, Jesus, se for da vontade de Deus. Alivia-o das dores que passa, se for da vontade de Deus. Mas aquece-lhes a alma, para que não se deixem tomar pelo desespero e pelo desânimo. Ó Jesus, abençoa a todos que trabalham nos hospitais, que estão enfrentando a pandemia, que estão tendo que trabalhar a todo instante. Abençoa os médicos, enfermeiros, todos que trabalham nos hospitais. Nós pedimos por todos que estão desencarnando sobre esta doença. Ó Jesus, que eles possam ser envolvidos pelos anjos, que possam ter um bom retorno ao mundo dos espíritos, que possamos tirar as lições necessárias para dessa situação que vivemos. Jesus, abençoa os nossos governantes, as autoridades, que brote em seus corações o desejo de fazer o bem, de servir a todos. Pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar a Deus e mais uma vez dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, ampara-nos hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Boa noite. Olha, a Sâmia. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Flor. Flor, coloca o cartaz aí para o povo aqui nos comentários. Né? Vou ficar aqui esperando vocês darem boa noite. Obrigado, Débora. Rose. Boa noite, Mundinha. Boa noite, Rose. Boa noite, meu amigo Juca. Lúcio, boa noite, obrigado pela presença. Sempre conosco, o Lúcio. Oi, Nena, boa noite. Depois eu vou falar com o Roger, ele mandou uma mensagem para mim, eu vou falar com ele. Oi, Rosângela, boa noite, Letícia. Obrigado, Rosângela. Rosângela, hoje não teve crise alérgica, digo Alex. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ana. Valquíria, boa noite, até amanhã, hein, pessoal. Antônio de Carvalho. É o Antônio. Oi, Silvio, boa noite. Socorro, Doraci. Oi, Silvio. Neuminha, boa noite. Abraço no Joá. Kátia, não esqueça do meu doce. Boa noite, Roger. Olha, teve perguntas. Essas perguntas que faltaram, depois a gente vai responder. Tá? A gente pode responder depois, pode responder em outros momentos. Edneuza, boa noite. Ana Duarte, boa noite. Assista mais vezes, viu, Ana? Estamos sentindo sua falta.
E eu ainda estou cobrando aqui ao vivo. Ah, meu Deus do céu. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até amanhã, 8 horas. Oi, Maria do Carmo. Boa noite. Tá no Paracuru ou tá assistindo daqui?